O Cinematório Café é oferecido por Mubi, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe via streaming filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o Mubi de graça por 30 dias, acessando o site mubi.com/cinematório, isto é, mubi.com/cinematório. Recomendamos para ver no Mubi esta semana 2 Remy 2, filme de 2015, dirigido por Pierre Léon. O longa fala sobre um rapaz de 30 anos, chamado Remy, que está perdido na vida até o dia em que precisa dividir sua existência com seu sósia, que é autoritário e não muito agradável. Qual deles é o verdadeiro Remy? Veja no Mubi, com legendas em português. Esperamos que você goste e agora vamos ao podcast. Olá, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais um Cinematório Café Expresso. Eu já ia falar Central Cinematório. Central Cinematório, para quem está ouvindo aqui no nosso podcast, é o nosso vídeo, né, no YouTube. Então, se você ainda não conhece, aproveitamos agora para fazer a propaganda. É a nossa bancada jornalística de cinema. Isso. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube para você assistir aos nossos vídeos também, além de nos ouvir, né, aqui no podcast. Aliás, você que é assinante do nosso feed, reforçamos aqui o convite para que você assine o feed geral de podcasts do Cinematório. Assim você recebe o Cinematório Café, o Em Foco, o Plano Sequência, tem também o Cinefonia e o áudio da Central Cinematório, né? Para quem não gosta de ver a nossa cara, tô brincando, mas às vezes as pessoas preferem só mesmo o áudio, né? Então a pessoa pode escutar os nossos comentários sobre as notícias da semana. Mas voltando à pauta, Raquel, do nosso podcast, hoje vamos falar sobre Assassinato no Expresso Oriente, nova adaptação do livro de Agatha Christie, dirigida por Kenneth Branagh. Esse livro já havia sido levado ao cinema em 1974 por Sidney Lumet. É a versão mais famosa desse livro para o cinema. Já foram feitas também 2 adaptações para a TV. Então chega agora essa versão dirigida pelo Kenneth Branagh, que também é inglês, assim como a Agatha Christie, e ele é um grande adaptador de obras, né? Já fez muitas adaptações de Shakespeare, né, para o cinema. E agora trabalha pela primeira vez com um texto da Agatha Christie. Você é fã da Agatha Christie? Eu sou. Eu lia muito quando eu era adolescente. Qual é o seu livro favorito da Agatha Christie? Boa pergunta. Ai, não sei dizer. Eu li pouco, eu admito. Eu li pouco, mas um que me marcou bastante na adolescência também foi O Caso dos 10 Negrinhos, que também já foi levado ao cinema, né? Ela é uma das autoras, uma das que mais foram adaptadas, né? Em versões para o cinema, para a TV. O personagem principal de Assassinato no Expresso Oriente é o detetive Hercule Poirot. O nome meio difícil de falar, mas é isso aí. Também. Tanto é que eles exploram isso nos 2 filmes, né? Sim. Também chamado de Poirot, né, em algumas pronúncias. E aqui ele é interpretado pelo Kenneth Branagh. No filme de 74 foi vivido pelo Albert Finney. E esse personagem tem várias encarnações cinematográficas, né? A mais famosa, além da do Albert Finney, que inclusive foi a única até hoje indicada ao Oscar, temos a mais conhecida do Peter Ustinov,
que esteve inclusive em Morte no Nilo, né, a adaptação cinematográfica. O Peter Ustinov interpretou Poirot 6 vezes, né, 3 no cinema e 3 na televisão. E tem vários outros, né, também. São vários Hércules. Vários. E importante dizer que é Hércules e não Hércules, com S no final. Mas o Poirot, ou Poirot, acho que todo mundo fala de um jeito, né? É verdade. Olha só, aqui no podcast a gente não vai fazer uma análise muito aprofundada, até porque é a nossa versão expressa, né? Nós vamos aqui só mesmo... Expresso do Expresso. Expresso do Expresso Oriente. Nós vamos aqui só comentar mesmo algumas impressões sobre esse filme. Acho que nem compensa a gente entrar no terreno dos spoilers. Talvez no final a gente fale alguma coisa, porque o final muda, né, das duas versões. Tem uma mudança ali que eu acho significativa. Mas fique tranquilo, se você não viu ainda nenhuma das duas versões, nós não vamos aqui entregar muitos detalhes, né? Mas, claro, a recomendação é que você escute os nossos podcasts sempre depois de ter visto o filme, né? Mas, assim, até que não tem tantas diferenças em relação à história nessa versão nova para o livro e para a adaptação de 74, né, Raquel? Sim, eles ambos são bastante fiéis, assim. Eu acho que de certa forma esse novo é até mais fiel à história do livro. Mas são bem parecidos, assim, são mudanças, as mudanças que ambos escolhem fazer são detalhes, né? Mudanças assim que com certeza dão a diferença pro filme, pra obra que é entregue, mas não é algo que vai transformar completamente, assim. Isso eu acho bacana, porque a própria história, ela já é uma história muito fechadinha, muito completinha, assim, pra tentar, sabe, fazer adaptações muito mirabolantes. Então eu gosto, assim, das duas adaptações, só até com um pouco de dúvida de saber qual a que eu prefiro, qual que eu acho melhor. Talvez nem seja o caminho fazer isso, né? Porque são filmes que se passam, que foram feitos em épocas diferentes, né? Um nos anos 70 e outro hoje, com outra tecnologia, outro contexto social, que inclusive eu acho que esse explora bem esse contexto que a gente vive, assim. A gente não vai falar spoiler, né? Mas é que eu queria... Uma diferença que eu achei muito bacana foi o personagem do médico, né? Sim. Ser vivido por um ator negro. Sim. E ele é um personagem de uma posição importante. Ele é um médico e, mesmo assim, a questão do racismo ela é discutida. É colocada, né, num diálogo. Verdade. Então, eu gosto disso, de ser através de um personagem de uma posição importante. Né? Porque muitas vezes eles são colocados numa posição inferior, né? Ele poderia ser, por exemplo, um funcionário do Expresso, e aqui não, ele é colocado como médico, que é um personagem importante. E outras coisas também, como xenofobia, essa questão, né, do nazismo também, é pontuado ali uma discussão entre esses personagens todos que são tão diferentes, né? É verdade. E que eu acho que é uma coisa que está presente na obra da própria Agatha, que a gente meio que brinca de detetive. Sim. Nessa história, né? A gente lembra muito desse joguinho, que eu adorava esse jogo. O jogo de tabuleiro, detetive, né? Muito bom, né? E eu acho que é muito próprio dessa história essa coisa do estereótipo também, sabe? Dessa coisa do que você espera de um personagem tal, assim. E ele que sempre te leva... tipifica, né, os personagens, né? Tanto que o trailer desse novo filme, ele fazia isso. A câmera ia passando pelo vagão e aparecendo o que cada personagem era, né? Então tinha a princesa, o médico, mandona, né? O garçom, sei lá, ia aparecendo o que é cada um. E no início desse filme tem também aquela missão onde o
Poirot é apresentado, né, que ele coloca, né, o padre, o soldado, não sei mais o que, o rabino. São 3 personagens. Né? Ele... É um padre, um rabino e um outro que é um líder também religioso, mas é outro tipo. Que é justamente isso, né, de tipificar né, essas personagens, o estereótipo, né, que é o que é uma característica da obra dela. Que eu acho bem interessante, que o que vai te fazer suspeitar de alguém baseado só nisso, sabe? Só nessas tipificações, assim. E para quem já leu, já sabe a história, como que isso é completamente... no final a gente acaba repensando tudo, né? Agora, uma mudança também em relação ao filme de 74 e que eu acho que contribui mais para a caracterização do Poirot nesse novo filme é como que o Kenneth Branagh dá mais ênfase às características do personagem, a essa coisa metódica, essas manias que ele tem, né, e também as suas habilidades. Então eu acho que essa cena inicial em que ele está ali resolvendo aquele caso, ela serve para isso, para apresentar o personagem, já mostrar como que ele é habilidoso, como ele é inteligente, e depois ao longo do filme a gente tem uma abordagem mais centrada nele em relação ao filme de 74, que também tem, claro, o Poirot como um personagem central, um protagonista, mas é mais dividido, as atenções são mais divididas entre os outros passageiros do trem, né? Sim, tanto que no filme de 74, esse prólogo é sobre o caso Armstrong, né? Sim. O caso da menina sequestrada e morta. Então ele passa um tempo preocupado em explicar esse caso antes, e coisa que no livro também não acontece. No livro já começa o Poirot indo pegar o trem, ela não contextualiza. E aqui eu gosto dessa escolha do Branagh, porque eu acho que nos aproximou muito mais dele, sabe? E querendo ou não, ele é o grande personagem. Apesar de ter tantos ali, ele é o grande personagem. Ele é o maior detetive do mundo, que tá preso num trem, parado, e precisa desvendar esse mistério, né? Que tantos suspeitos, assim. E essa questão dele ser tão metódico, tão perfeccionista, essa coisa, né, de simétrica. E eu gosto porque dá uma dimensão de que isso não é também uma coisa 100% legal, sabe? Sim. Apesar de ser aquilo que o caracteriza como uma pessoa muito, muito boa no que faz, né? Porque esse perfeccionismo todo, essa característica analítica tão nítida, assim, dá pra ele essa condição de ser esse detetive tão máximo, assim. Só que ao mesmo tempo passa a sensação de que ele tem um certo transtorno também, sabe? Aquele transtorno obsessivo-compulsivo. Sim, tanto é que ele comenta, né? Só eu sei como eu enxergo o mundo. Que, né, é um mundo como ele deveria ser, sem falhas. E aí você vê o pesar disso, que não tem só esse lado bom de ser, né, a pessoa que consegue resolver as coisas rapidamente, mas também tem um peso nisso aí. De certa forma, né, nesse filme é muito mais trabalhado do que no outro. No outro você não tem essa dimensão mais psicológica, digamos. No de 74, o Albert Finney interpreta o Poirot como um sujeito mais excêntrico, né, que tem as suas características e tudo, no visual e tal, mas essa questão psicológica ela fica num segundo plano mesmo, você não percebe tanto assim. E falando no visual, eu li que a Agatha Christie não tinha gostado do bigode de 74. Ela era viva na época, né? E eu acho que ela gostaria do bigode dele de agora, porque realmente é um bigode muito excêntrico. É verdade. Bigodão. Um bigodão enorme. Não tem como você olhar pra ele e não falar oi. Eu gostei da atuação do Branagh, né? Acho que é um dos melhores papéis dele em anos, né? Gostei, e inclusive como direção também é um dos filmes dele que eu mais curti assim, de assistir.
Ele tinha feito o Thor, né, que realmente não gostei, acho que é um dos piores filmes da Marvel. As adaptações dele de Shakespeare, gosto bastante do Hamlet, mas de um modo geral, do Henrique V também. Enfim, o que eu queria dizer apenas é que o Branagh, ele não me encanta muito como diretor, não. Eu acho que ele às vezes chama muito a atenção para a própria direção, e aqui ele repete isso, né? E tem alguns, é um filme mais movimentado, até por essa questão de como a câmera chama a atenção para ela mesma. Tem vários planos em que a câmera vai de cima, passa pelo trem e desce até lá nos trilhos. Tem umas coisas que passam pela janela, né, para mostrar os personagens lá dentro. Então tem umas situações em que eu acho que é gratuito, é um movimento de câmera gratuito. É muito estilo, assim, só e assim, eu até gosto quando o diretor tem um certo virtuosismo, em que ele mostra, né, chama a atenção para si mesmo, mas se ele faz isso de uma forma boa, né, que você fica impressionado com aquele movimento. Mas aqui não é o caso, né? Eu não acho nem que o Branagh é um diretor tão talentoso assim para poder ficar chamando a atenção para a câmera o tempo inteiro. É diferente, por exemplo, de um Brian De Palma, sabe, que faz. Aí aqui eu tô puxando a sardinha porque eu tô estudando o cinema dele no mestrado, né? Mas é um grande diretor que é um dos meus favoritos. Mas é um diretor que sabe como movimentar essa câmera. Quando ele chama a atenção para o movimento, você fala, porra, como ele fez isso, né? Você fica impressionado, é bonito. Aqui não é o caso, né? Eu acho que é simplesmente para chamar a atenção e, como você disse, é uma questão de estilo que eu acho que passa como um maneirismo gratuito, sabe? Tem outros momentos também. Em momentos eu gosto. Aquele momento, por exemplo, que ele tá entrando no trem e aí ele acompanha o personagem enquanto tá passando pelas cabines. E assim, ele poderia fazer isso de dentro, mas ele faz de fora. E aí é como se o trem já estivesse em movimento, sabe? E aí você vai acompanhando ele. É o que eu ia dizer. Tem uns momentos que são bons, né? Que ele cria planos interessantes. Esse é um deles. Que vai passando assim, aí dá a impressão de um movimento, mas o trem ainda tá parado. E quem tá em movimento é o Poirot, que vai passando pelas cabines ali no vagão, sabe? Até chegar. Tem um outro momento também, ainda logo no início do filme, e mais pra frente ele repete isso, em que ele passa a câmera por trás de vidros, então você tem uma divisão do rosto dos personagens em 2 ou 3 frações, o que é funcional, porque ali você tem uma impressão de que aquelas pessoas não são quem elas aparentam. Sim. Né? Que elas têm são 2 mentindo, caras, né? Uma coisa assim. Então eu acho que aí é uma opção interessante, né? Visual. Também tem aquelas câmeras que são que o ângulo ele não plano inclinado, né? Isso, plano que inclinado. Ele adora, o Branagh adora esse tipo de plano. Aqui está mais contido. No Thor, que eu citei mais cedo, é onde ele usa isso de uma forma assim irritante. Na época eu até falei que é uma câmera com escoliose. Aqui tá contido, acho que tá funcional. Aqui porque tá mais o trem, contido, afinal de contas, sofre aquele acidente ali, né? Da porque... nevasca. E aí tudo cai, enfim. E não só isso, tem outros momentos em que a função do plano inclinado é mostrar uma coisa que não está estável. Tá em desequilíbrio. Né? Então, assim, se acontece alguma coisa e os personagens ficam desorientados, então o plano inclinado ele serve para isso. Né? Geralmente ele é usado com esse objetivo. E tem também um tipo de plano que ele usa que eu gosto bastante, que é o plano subjetivo, em que a câmera vai andando ali pelo vagão e os personagens que estão ali sentados olham não diretamente para a câmera, não é que eles olham diretamente para a gente, mas eles estão olhando para quem está se movimentando ali junto com esse plano, que é uma coisa até quase que metalinguística, se a gente considerar que esse plano representa o olhar do Poirot e o Poirot é interpretado pelo diretor do filme.
né? Então eu achei isso também uma opção interessante que o Branagh utiliza. E ele filmou em película, né? 65mm. Inclusive parece com as mesmas câmeras que o Christopher Nolan utilizou em Dunkirk, porque ele tá no Dunkirk, né? O Branagh, ele atua no Dunkirk, então parece que ele pegou emprestado lá depois. Mas é isso, eu acho que o Branagh ele não é um esteta por excelência, mas aqui ele consegue, diante de filmes anteriores, fazer coisas mais interessantes, né? E a fotografia do filme é do Haris Zambarloucos, É grego, né? que trabalhou no Mamma Mia com o Branagh em Thor, fez também o Cinderela. Aliás, acho que é o Cinderela que é do Kenneth Branagh, O Cinderela né? é do Kenneth. Da Disney, né? Adaptação do Isso. desenho. Também Aquele uma último, bobagem. né? Que é a menina loirinha. Isso. Quer dizer, a menina loirinha é Com a próprio Kate da Blanchett, Cinderela. né? mas Fazendo a madrasta. Aquele vestido azul, enorme. Que é um filme assim, bonito, mas é uma bobagem, porque ele não tem nada demais em relação à animação. É só mesmo para também. fazer a versão live action. Também não achei nada inovador ou que acrescente, assim. É só uma versão live action mesmo. Mas, enfim, eu acho que visualmente o filme ele é bem resolvido, né? Figurina da Alexandra Barney, que inclusive já ganhou Oscar por Elizabeth, Era de Ouro. E já foi indicada outras 3 vezes. No prêmio do sindicato ela ganhou por Doutor Estranho. Aliás, esses filmes de fantasia, esses filmes de super-herói, ela tá sempre fazendo, assim. Fez Guardiões da Galáxia, fez uns outros também. E aqui ela trabalha com uma coisa mais realista, né? Sim. E o figurino de época, né? Muito bem feito, muito bem realizado, assim. É aquela coisa de ser um figurino que salta aos olhos também. E eu queria chamar a atenção pro roteiro também, que é do cara que roteiriza Logan. E fez o roteiro de Blade Runner 2049. E também Alien Covenant. Olha isso. Tá fazendo 1 milhão de roteiros por aí. E também Lanterna Verde. Olha isso. Altos e baixos. Não, altos e baixos e coisas muito diferentes umas das outras, né? Michael Green é o nome do sujeito. E que vai trabalhar agora na nova adaptação de Morte no Nilo, que vai ser uma continuação direta desse filme, né? Pelo que dá a entender ali, a deixa, né, para isso. E o Kenneth Branagh aparentemente já está em negociações para não só voltar a interpretar o Poirot, como também dirigir. Eu acho que seria bom, né, dar essa continuidade. Vamos ter aí um universo compartilhado do Poirot, da Agatha Christie. Material tem, então tem eu ia série, gostar né? bastante. Já são vários livros com o mesmo personagem. Não, eu digo assim, na TV fizeram uma série chamada Poirot, em que as histórias dele vão sendo adaptadas, cada episódio conta uma história, baseadas nos livros, né? Mas é muita coisa, são vários, dezenas, né? Ainda falando nessa questão visual, sem dar spoilers, eu vou dar uma dica aí, porque no final do filme ele faz referência a um famoso quadro, a uma famosa pintura do Leonardo da Vinci. Então, assim, quando chegar na cena final, vocês vão descobrir qual que é essa pintura. Nossa. Tem a ver não só com a pintura em si, assim, a estética dela, mas também com os personagens e os temas que estão sendo abordados, essa coisa de suspeitos, de ter um crime envolvido e não se sabe quem cometeu. Então fica aí a dica, Leonardo da Vinci. Olha, você falou do roteiro, né? E também falando de roteiro e visual, claro, tem algumas cenas mais movimentadas em relação ao filme de 74, que se passa quase que inteiramente dentro do trem, né? As únicas cenas externas são quando chega o outro trem que vai tirar a neve que está bloqueando os trilhos. Aqui a gente tem cenas externas com os personagens, eles saem do trem, né? Tem inclusive cenas de interrogatório que o Poirot faz na neve, que eu achei
né? Assim, pra que o cara vai passar frio lá? Deve ser pra poder constranger a pessoa, sei lá, mas forçar isso aí foi com a personagem da Daisy, né? É. E que eu esqueci o nome dela. Os nomes também vão me fugir aqui agora, me desculpem. Mas ela até fala, ela fala assim... Daisy Ridley. Ela fala, mas tá, eu não entendi porque que você me trouxe aqui. É pra, tipo, que eu sinta frio, aí fique incomodada, desconfortável, e aí eu acabo falando alguma coisa. Mas tem também cenas de ação, né? Tem aquela, além daquela sequência no início, né, do caso que ele está resolvendo, lá no Egito, parece, né? Tem a perseguição... no Egito não, acho que é na Pérsia ou na Síria, sei lá. Eu não sei dizer mais. Porque dali ele vai pegar o trem em Istambul, né, que é para poder entrar na viagem no Expresso Oriente. Mas além dessa sequência no início, tem aquela perseguição ao personagem do Josh Gad, ali no trilho, né, na ponte, né, que tem os trilhos do trem. E tem também uma cena de tiro, né? Então tem uma coisa mais movimentada ali em relação ao filme do Lumet. E em relação também ao livro, porque essa ação toda, o Poirot saindo assim, com essa coisa, né, de, sei lá, tomando essa ação, isso é novo mesmo. E eu acho que ele deve ter escolhido fazer isso até para dar um ritmo melhor, né? Agora, e modernizar assim, a história de alguma forma. Embora eu não ache que o filme de 74 seja chato, seja lento. Também não acho. Não acho. Mas com certeza, eu acho que é uma questão de se adaptar à forma como os filmes são narrados hoje em dia, que com certeza tem uma velocidade maior em relação a décadas atrás, né? Mas... até essa questão de outros espaços também. Sim. Né? Sim. Porque... no livro é tudo dentro do vagão ali, tudo dentro daquele ambiente claustrofóbico, inclusive. E ele resolve sair um pouco. Mas eu acho que não atrapalhou. Não, também acho que não. Porque apesar de ter saído, você ainda está preso, né? Apesar de estar eles não podem sair daquele lugar. Eles não podem sair tá e é parado. no meio de montanha. Isso eu achei legal também, porque deu uma sensação maior de perigo, sabe? Porque você vê aquela nevasca, você vê onde que eles estão, assim, naquela montanha isolada em cima de uma ponte que parece super frágil. E aí deu essa noção de perigo que no outro filme, assim, a gente não tem. O perigo tá mais nessa questão do assassinato em si, né? Das pessoas ali e tal. Mas o perigo que vem de fora, nesse filme a gente sente bem mais. Porque tem... essa escolha, né, de se mostrar. O que eu acho que ficou ruim, que piorou, foi a quantidade de informações que ele vai soltando com os flashbacks. Inclusive você mencionou, né, que ele acaba sendo mais fiel ao livro ao colocar a informação sobre o caso Armstrong mais no meio, enquanto que no filme do Sidney Lumet essa informação surge como um prólogo. Mas eu acho que a opção em termos de roteiro, de adaptação para o cinema, funciona melhor no filme do Lumet. Até por uma questão lógica de como que você vai ter a informação da ligação entre os dois crimes. Porque quando você vê o filme do Lumet e você já começa sabendo desse caso, você guarda essa informação para você. E mais na frente ele vai te buscar isso na sua memória, né? De que aquilo que está acontecendo no trem tem uma ligação com o que aconteceu lá atrás naquele outro crime. Sim. Aqui, quando a coisa surge, a gente já sabendo, né? Porque a gente conhece a história, acho que tudo bem. Tudo bem, né? Mas para quem está vendo pela primeira vez, eu acho que pode ser mais confuso ainda do que foi para a gente agora, porque essa confusão surge também da forma fracionada como as informações vão sendo dadas. Então ele faz esse flashback em preto e branco, mostrando que a criança foi raptada, né, acabou sendo morta pelo sequestrador e tudo mais, e depois ele vai voltando, né, nesses flashbacks para poder contextualizar como que aquelas pessoas estão envolvidas, né, de algum modo com aquele assassinato, né? Voltando no flashback, adicionando a pessoa a quem ele está
falando, né? De acordo com quem está falando. Eu concordo com você. Eu acho que, de certa forma, o Lumet meio que economizou, né? Pro meio do filme, assim, para não ficar tão e organizou caótico. também. Né? Exatamente. Ele economizou para organizar, para não ficar tanta informação durante o filme. Então, isso eu também vejo como algo mais positivo no meio. Outra coisa também que eu achei que eu não gostei nesse filme foi porque ele muda o tom, assim, muito por causa da trilha sonora. Nossa. Ele, olha só, trilha sonora. No do Lumet, você, até porque ele apresenta esse caso pra você antes, então você já vem com essa bagagem da tragédia, assim, né? Você já tem a dimensão dessa tragédia. E aí, nesse filme novo, você não tem ainda, as informações são colocadas depois e tal. Então, acho que não deu tempo de construir isso sem ficar meio frio, meio distante, sabe? No filme do Branagh, eu acho que ficou um pouco distante essa questão do assassinato, sabe? Não sei, você não dá tanta importância pra isso, porque isso foi uma informação que veio junto com o que tá acontecendo mesmo. E aí vem com essa. Aí de repente muda o tom, assim, quando ele, né, explicita o que tá acontecendo. Quando vai resolver o caso. Quando tá resolvendo o caso. Final. Vem essa trilha sonora super melodramática, que é como quem diz, olha, eles estão fazendo isso. Nossa. Por causa daquilo. Aquele pianinho chato. E aí ficou uma coisa muito fora de tom, sabe? Eu detestei a trilha sonora ali do terceiro ato. Eu achei muito mal escolhida. A música é do Patrick Doyle, que também é um compositor que trabalha com o Branagh há mais tempo. Mas, cara, realmente não rolou. Né? Não combina, muda o tom. E o tom fora, né, do próprio clima do filme. Porque a gente estava construindo, assim, de repente é como se você tivesse que ter essa ligação dramática com o sentimento daqueles personagens, mas aquilo não foi construído, sabe? E pra piorar, ainda vem uma música de encerramento nos créditos, melosa, e sabe quem horrorosa. Canta, né? Sim, a queridíssima Michelle Pfeiffer. A Michelle Nem Pfeiffer. sabia que ela era cantora. Também preferia não. continuar sem saber. Essa música não ficou legal, gente. Não ficou. Aprendam com o David Lynch. Lá vem a gente puxando sardinho pro David Lynch, mas poxa, não ficou legal. Essa música não ficou boa, não. Puxa vida. Bom, mais algumas informações aqui que a gente pode comentar. Aliás, é algo que sempre me fez coçar a cabeça, né? Não tem outros passageiros no trem, não? Sério. Não tem, mas é porque é por vagões, né? Pois é. Porque a gente nunca fica sabendo, né? Eu acho que, assim, Tudo tem bem um vagão, por exemplo... Não precisa mostrar todo mundo, né? Porque é um trem grande pra caramba. Porque tem um vagão, por exemplo... Aqui dá a impressão que só tem eles ali, né? É porque os vagões são separados, né? Uhum. Eles não têm comunicação... Acho que eles são trancados, alguma coisa entre... Eu não sei muito bem, que eu nunca dei de ônibus, ó. Eu nunca dei de trem, de ônibus, eu ando todo dia. Mas é porque aquele me parece ser o vagão luxuoso, né? Com certeza tem o vagão dos funcionários, tem o vagão, inclusive, da cozinha. Esse da cozinha acho que é mostrado no momento. Então, assim, até porque tem uma mudança também em relação ao livro, porque no livro ele não consegue a passagem para a primeira classe, e aí depois é que sobra um quarto, né, uma cabine, no caso, e aí ele é transferido para a primeira classe, que é onde ele queria viajar. Então acho que para economizar mesmo o roteiro, né, cortaram essa informação. Mas além disso, o que me incomoda também um pouco é o meio do absurdo da resolução do caso, o plano todo que foi bolado. E agora eu peço licença aqui ao ouvinte, ou a ouvinte, que
que estiver nos escutando, se não tiver visto o filme ainda, pause, depois volte, porque agora a gente vai falar alguns spoilers, né, mais cabeludos. É impossível sem falar spoiler, sobre o filme. comentar sobre isso sem falar spoiler. Então, estejam avisados. Enfim, eu acho o plano bolado ali para matar o Hatchet, né, que é o personagem do Johnny Depp, meio forçado. Desde assim, tanto no livro quanto no filme de 74, como nesse, que não muda, né, é a mesma resolução. Você não acha, não? O plano todo, eles terem combinado de viajar juntos no mesmo trem que o Hatchet ia pegar e depois eles irem lá e cada um dar uma esfaqueada, sabe? Todos estarem ligados ao crime lá do caso Armstrong. Eu acho que tem a ver com o que o próprio Poirot fala, que na verdade é uma ação que desencadeou várias outras, né? Uhum. Porque aí a menina foi sequestrada e morta. A mãe, que estava grávida, acabou morrendo porque não aguentou saber que a outra filha tinha sido morta. O pai suicidou. Foi uma tragédia familiar. Sim. E aí, dessa tragédia familiar, haviam essas outras pessoas que se importavam muito com essa família. Então, para mim é plausível que essas pessoas tenham se unido para se vingar. Claro que é muito estranho que todas elas tenham esse ímpeto assassino, né? Vamos matar. E cada um vai dar uma facada. Isso que eu achei meio over também, cada um dar uma facada. E aqui ele ainda coloca um plano que mostra todos na mesma sala assistindo lá as imagens da família. Mas aí Armstrong. tinha que ter a apresentação PowerPoint. Como não? Aí tem que ter, nós estamos bolando um plano de assassinato aqui, aí vai ter que ter o PowerPoint básico. Pois é. Mas não, pra mim... Assim, eu acho que é plausível também. Ela acaba amarrando tudo de uma forma que você acredita. Aquilo passa. Mas eu acho meio forçado, sabe? Força um pouco para poder juntar. Mas eu acho que, enfim, não estraga nem nada. Eu só acho que acaba ficando uma coisa assim. Você fala assim, pô, mas eles, né, tiveram... Seria realmente o crime perfeito, né? Por esse único detalhe que o Poirot acaba sendo um passageiro do mesmo trem. Se não fosse isso, seria o crime perfeito. Mas um crime também que assim é uma vingança. É uma vingança. Um acerto de contas, de fazer justiça com as próprias mãos. E aí que tá ao final a decisão do Poirot, que é a mudança que eu havia falado, né? Porque é uma mudança que eu acho significativa, porque no livro e no filme de 74, a decisão não é do Poirot. Ele deixa para o Bucco, né, que é o Bucco, sei lá como é que faz a pronúncia, que é um amigo dele, né, que é o dono do trem, mesmo. E do Dr. Constantine, né, eles decidirem o que a gente vai fazer com isso. Ele decide, mas ele decide junto com os outros. Tanto que ele fala, tanto o Bucco quanto o Constantine, eles decidiram que nós vamos optar por essa versão. Também tem a ver como que esses personagens são desenvolvidos, né? Porque no filme do Lumet, eles acompanham os interrogatórios e é muito engraçado porque sempre que acaba um interrogatório, um deles fala, com certeza é ele. Não, com certeza é esse. Isso é muito engraçado, porque vai mudando, assim, à medida que eles vão escutando o que um diz, eles acham que é ele, enfim. Então, eles estão muito mais ativos nesse processo da investigação. Enquanto que no filme do Branagh, eu acho que eles estão mais distantes e o Poirot, ele tá mais sozinho mesmo, né? Não tem ninguém ali ajudando tanto quanto no outro filme, né? Só o dono do trem que tá dando ali um apoio pra ele, ajudando ele no que ele precisa, mas assim, essa coisa de juntar as informações é muito dele, assim. E tem também aquela cena no final em que ele coloca a arma em cima da mesa e fala, vocês já mataram alguém, não custa nada vocês matarem mais um, sai todo mundo inocente daqui. Isso é uma novidade também. Isso é uma super novidade. Isso eu achei interessante. Você achou? Eu também achei assim, que só torna a coisa mais melodramática ainda.
Tem isso. Mas na verdade trouxe pra gente que já sabe da história, acaba que traz um extra, sabe? Porque assim, quando você já sabe da história, convenhamos, né? Não fica tão interessante essa resolução, porque você já sabe o que significa. Você já sabe o que é, já sabe quem são os culpados, já sabe tudo. Aí eu acho que ele tentou trazer umas informações novas pra dar uma certa emoção pra quem já até sabia disso também, sabe? Entendi. Mas realmente eu achei um tanto quanto desnecessário. Agora, eu gostei mais, porque do filme do Branagh, essa questão de como que pra ele tava difícil a resolução. Não tava uma coisa fácil. No outro filme, no filme do Lumet, foi papum. Você nem sentia ele em conflito. Era uma coisa assim. É como se fosse assim, ele tipo, já saquei tudo. Já saquei tudo desde o início. Eu tô aqui, mas eu já sei tudo o que aconteceu. Como se você estivesse guardando as informações, né, pra poder... Foi bem mais rápida assim, a resolução do Lumet. E na do Branagh não, na do Branagh tem todo um processo ali que ele sente inclusive que ele tá em conflito. Ele tá em conflito e ele tem uma hora que ele fala: eu não sei. Pela primeira vez, eu não sei, sabe? Isso eu achei interessante, gostei bastante. E deu essa dimensão dele maior, assim, essa coisa mais profunda do questionamento moral também, né? Porque ele, como muito bem apresentado lá no prólogo da vida dele, como que ele é, como que ele faz como que ele resolve os casos, que ele tá sempre muito ligado à justiça, à simetria, ao equilíbrio das coisas. E aí, de repente, ele tá de frente a um caso em que não há equilíbrio, assim, que essa balança da justiça, ela não é equilibrada, sabe? Isso eu achei demais. Porque por ele esse viu, lado nem sempre eu gosto também. Nem sempre há um certo e um errado. Às vezes essas coisas são borradas. Isso esse filme trabalha muito bem, que é uma característica do livro também, sabe? No outro não tem muito isso. Sabe? A gente tem a gente vê que é uma questão moral, mas ela não é aprofundada no personagem. O personagem parece que lida com isso de uma forma muito mais rápida. Bacana. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, alguns comentários rápidos sobre o elenco. Né? Você gostou ali da caracterização e das escolhas que o Branagh fez? Porque, por exemplo, o personagem do Hatchet, no filme do Lumet, é um senhor, né? É um homem bem mais velho. E aqui foi o Johnny Depp, né? Com uma cicatriz no rosto e tudo, um cara que você vê que parece que já tem esse histórico de crime, né? De ter se envolvido parece com alguma coisa. Um gangster, né? Não, eu nunca vou gostar do Johnny Depp. Eu já gostei, sabe? Eu já fui fã do Johnny Depp na época ali do Edward Mãos de Tesoura, essa época mais longínqua da minha vida. Mas agora, dadas as circunstâncias, que a gente sabe o embuste que ele fica difícil, sei lá, fica difícil, sabe, gostar dele, assim. E é engraçado, porque ele faz um personagem que é detestável, né? Que as pessoas não gostam da cara dele. O próprio Poirot não gosta da cara dele, assim. Mas assim, e não deixa de ser significativo que ele é o personagem dele acaba sendo vítima de uma vingança, né? Que as pessoas vão lá e esfaqueiam ele, cada uma dá uma facada. Pois digamos que, né, a realidade sendo trazida ali pro filme, à vontade, mas enfim, não tenho vontade de assassinar o Johnny Depp, gente, eu só, né, não apoio mais e acho que depois daquilo que aconteceu com a Amber Heard fica difícil. Só contextualizando, o Johnny Depp agrediu fisicamente a Amber Heard, que era casada com ele, né? Aliás, não foi só uma vez, tem um histórico de agressões, e na última, né, ela inclusive foi fotografada com o rosto machucado, Sim. Prestou queixa, né, e aí eles se separaram. Mas assim, tentando analisar fora desse contexto, mesmo assim, eu não acho que tenha sido uma interpretação bacana, assim. Eu acho que foi
o Johnny Depp fazendo É. o que ele sempre faz, assim. Ele sempre tem uns maneirismos, assim, que dá uma certa excentricidade pro personagem, que eu acho que pra esse personagem não tinha que ter, sabe? Não é um personagem que tenha detalhes excêntricos, sabe? Aí, não sei se é porque ele já tá tão marcado por isso, que aí você não consegue desligar disso, mas eu não gostei, não achei bom, não. Quanto aos outros personagens, eu temos gosto de ali todos. a Penélope Cruz no papel que foi da Ingrid Bergman, né, Que no venceu, filme de que ganhou o 74. Oscar, né? Por esse papel. Mas acho que aqui nesse filme... Eu acho que não tem, tirando o Branagh, não tem nenhum ali que mereça uma indicação no Oscar, não, você acha? Não acho. Até porque em relação aos personagens, no filme do Branagh, eles são menos desenvolvidos ainda. Né? A própria personagem da Penélope Cruz, ela ficou ali entregando o que dava pra entregar. Sim. De poucos momentos. A Daisy Ridley acaba tendo um destaque maior, porque é a Daisy Ridley, né? A estrela aí do momento do Star Wars. Aliás, é o primeiro filme que a gente vê com ela depois de Star Wars. Sim, né? é o primeiro. Acho que ela fez algum outro aí, mas é o primeiro, assim, mais... Que eu vejo é o primeiro. Um grande lançamento, né? E eu gostei, acho que ela entregou uma interpretação bacana também. Mas ok também, né? Okay, Nada demais. Não exige muito também. Não é uma coisa fenomenal, né? Judi Dench, né? Tá ali fazendo a princesa... Como é que é? Dragomirov, uma coisa assim. Dragon? Aí você tá confundindo Rainha dos Dragões. É princesa... Peraí. Não, e é mesmo. É Dragomirov. Dragomirov. Que também, assim, é a Judi Dench, né, fazendo também uma personagem, um tipo de personagem que ela já fez várias outras vezes, né? Essa membro da realeza, né, uma coisa assim. O Willem Dafoe, que seria o papel que foi do Sean Connery, né, eu acredito. A Michelle Pfeiffer no que foi da Lauren Bacall. A Michelle Pfeiffer também tem um destaque, né? Que inclusive isso é uma mudança, né? Ela é a pessoa que arquitetou tudo. No outro filme não é essa personagem. Não. E eu gosto, acho que ela entrega bem também. Essas pessoas que é esperta, mas ao mesmo tempo tem essa sensualidade. E... no geral, eu acho que todo mundo ali são todos atores muito bons, com carreiras sólidas, são estrelas, né? E todos fizeram o que dava pra fazer, assim. E aproveitando que a gente tá falando agora com spoilers, a pintura é a última ceia. Porque lá naquele túnel, que estão todos os suspeitos naquela mesa enorme, a posição é exatamente a mesma posição dos 12 apóstolos da última ceia, do Leonardo da Vinci. E achei legal, porque não é uma escolha só estética. Eu vou simplesmente colocar eles ali como a pintura do Da Vinci. Mas tem a ver com isso, porque essa pintura ela representa exatamente o momento em que Jesus já tem consciência de que um dos apóstolos dele vai traí-lo. E ele fala sobre isso ali. E o Da Vinci, ele consegue retratar muito bem a expressão dos apóstolos, todos atordoados com essa informação, sabe? De que um deles vai ser um traidor, enquanto Jesus tá muito tranquilo, tá com uma feição tranquila, calma, porque já tem consciência de como as coisas vão se desenrolar e tal. Então, assim, é uma escolha bem interessante, né? Porque também a gente tem ali os suspeitos de um crime e as pessoas todas atordoadas para descobrir quem é, entre aspas, porque eles já sabem, né? Todos eles são os culpados, mas assim, eles estão aflitos por não saber o que vai acontecer com eles, né? E então é bem esse momento, assim, de tensão diante de um crime. Legal, bacana essa interpretação, não tinha feito na hora não. Realmente, tem tudo a ver.
E Jesus está no centro. Quem está no centro da última ceia do Branagh é a Michelle Pfeiffer, que é a pessoa Sim. que também está muito ciente do plano todo que ela arquitetou para isso. E tanto é que ela é uma das pessoas, aliás, ela é a única que tava até quase se suicidando, né? Ela teria se suicidado se tivesse bala. Gatilho, se tivesse bala ali. Ou seja, a Michelle Pfeiffer interpreta Jesus nesse filme e no filme do Aronofsky Isso. ela é Eva. Olha só, você... Em Mãe, ela interpreta Eva, Pronto. segundo o Aronofsky. Né? Então a gente tem... Olha, a gente tem um universo bíblico. Chega. Aí chega o Branagh e dá entrevista e começa a falar: então, gente, esse filme tem um significado bíblico. Deixa eu contar pra vocês. Olha só, Raquel. Eu acho que a gente já pode pegar o próximo trem das 11, e encerrar o nosso Cinematório Café Expresso sobre assassinato no Expresso Oriente. Aqui a gente pega trem mesmo, porque mineiro, né? Inclusive, até o nosso metrô é mais trem do que metrô. Infelizmente. Então é isso, a gente agradece a audiência, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse podcast e prometemos que na próxima semana voltaremos com uma edição completa do podcast e falaremos sobre Star Wars, Os Últimos Jedi. Agora acabou o semestre, né, Raquel? Não precisamos mais ficar só no Expresso, né? Agora já estamos mais sossegados, vamos voltar à rotina. Mas tem o final de ano chegando também, Natal, festas, né? Então, aniversários. Vamos com calma, né? Mas não percam então, na próxima semana, Star Wars, Os Últimos Jedi, aqui no Cinematório Café. Você que ainda não assina o nosso feed, por favor, faça esse favor a você mesmo. Se você por quiser, favor, faça favor a você mesmo. Se você quiser receber somente o Cinematório Café, tem o feed separado, mas recomendamos fortemente que você assine o feed geral de podcasts do Cinematório para receber todos os nossos programas. Fique com a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook e no Twitter. Tem também o nosso canal no YouTube. E o nosso perfil no Spotify. Estamos em todos os lugares. O Cinematório é onipresente. Tal qual Jesus, Deus. Vambora. Vamos. Grande abraço, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau.